minha dúvida é a respeito dos entes queridos que você estava explicando, né? Sobre psicografia. Isso eu tenho uma dúvida assim muito, eu tenho muita ligação nessa questão. E eu gostaria de saber, tem muita gente que fala assim, não, a campainha tem que tocar de lá para cá, né? Não é como a gente quer daqui para lá. Então eu queria saber se os mentores, a pessoa que desencarnou, tem que querer ter o contato, como que funciona Filha, isso? isso tem muitas circunstâncias e experiências, e eu vou contar algumas para você poder entender. Né? Entra muito nesse processo de maturidade, de momento, existe muito isso, e não é só o momento deles que estão no mundo espiritual, o momento também de quem está encarnado, essa busca de se espiritualizar, né? Essa busca de entender o próprio processo, de viver esse luto, entender o próprio processo. Então, assim, existem muitos processos dentro dessa experiência. Um deles, que eu posso dizer para você, que nós já acompanhamos em processos de psicografia, um deles, em algumas realidades, ou uma boa parte, não é o ente querido que está passando a mensagem. É o mentor que está passando a mensagem com o nome do ente querido, que às vezes esse ente querido não tem condição daquela reunião, de estar naquela reunião, mas a mensagem precisa ter uma mensagem para a família continuar, essa família que está buscando uma carta, que está buscando entender, e que vai tal lugar, que vai tal lugar. Então, muitas vezes acontece isso, né? Alguém da família que já é desencarnado, que conhece o ente, que conhece ali, dizendo, olha, ele ganha o aval de passar uma carta para a família que está encarnada. E aí passa dados, passa tudo, todas as informações, belezinha, apelido, conhecimento que só a família sabia. Isso é para quê? Conforto terapêutico, mental e emocional para a família. Para a família. Tá? Então, isso acontece muito. Como acontece, por exemplo, é muito comum dizer, olha, o doutor Bezerra de Menezes está aqui. E muitas vezes não é o doutor Bezerra de Menezes, é alguém da equipe dele que se intitulou com a permissão de doutor Bezerra de Menezes, com a permissão de falar em nome dele. Então, os espíritos usam isso. Eles se intitulam, eles ganham essa permissão, porque a equipe do Dr. Bezerra de Menezes é grande. Né? E realmente, ele pode estar em muitos lugares? Pode, mas não em todas as circunstâncias. Então, de repente, naquela circunstância, tem alguém da equipe dele, né, que pode até usar a roupagem dele, ou pode ter um médium vidente, que quer passar uma mensagem para aquele grupo. É o doutor Bezerra de Menezes. Isso perde a credibilidade? Não, não perde a credibilidade. Ao contrário, é para reforçar o legado cristão, a motivação, o amor, o altruísmo, dizer, continue no caminho. Então isso ocorre, isso é muito comum, isso está no livro dos médiuns. Eu não estou dizendo da minha boca, isso está no livro dos médiuns, é o livro dos médiuns que diz isso aí. Então, é uma circunstância que ocorre. Como ocorre também nas sessões de psicografia que são terapêuticas, porque elas são terapêuticas, por encarnado e desencarnado. Em algumas circunstâncias, uma mensagem curta, mas com palavras que batem de forma muito profunda. São, às vezes, espíritos mais maduros, ou os encarnados também mais maduros, né, mas ainda precisa ter mais aquela motivação para se continuar a trajetória. E em outras experiências, são os próprios espíritos de próprio punho que estão passando a mensagem. Mas eu digo a você que, numa boa parte, na maioria das vezes, são os mentores ou alguém muito querido que está passando a mensagem, que conhece a história e que precisa ser passada a mensagem para a família continuar. Isso perde a credibilidade? Não, não perde. Não perde porque também tem o aval do desencarnado. Tem o aval do encarnado também, o desencarnado também, muitas vezes, faz parte desse processo. Né? Ele gostaria que a família recebesse. Ele não tem condição de ele ir e passar essa mensagem, mas a família precisa ter uma mensagem.
né? Então acontece assim, isso é terapêutico, isso precisa, para que as pessoas, isso é misericórdia divina. Eu vou só encerrar, contar um caso de um sujeito que se suicidou. Ele forjou o suicídio dele como um assassinato. Então, naquela época, há 100 anos atrás, não se tinha perícia, né, de uma forma mais a funda, e ele deu um jeito de tirar a própria vida e de aparentar um homicídio aquilo lá. Ele ficou até como um homicídio. Enfim, esse indivíduo, ele passou por alguns sofrimentos dentro do campo mental dele, vou dizer emocional, dentro do padrão dele e tudo mais. Quando ele começou a recuperação dele, era necessário trazer a mulher em desprendimento do sono para vê-lo. E aí, esse paciente, esse irmão dizia, não, mas eu não estou preparado. E aí, então, foi falado, mas é necessário que ela venha. Fique tranquilo, você não vai dizer nada, você não vai falar nada da circunstância, mas é necessário que ela seja trazida em desprendimento do sono, que ela traga as memórias muito forte para o consciente dela, para o cérebro físico dela, para que ela possa continuar a trajetória dela. Então, é uma forma terapêutica. Não era para ele, mas era para ela. Bom, foi trazido ela foi magnetizada no momento do sono, foi desprendida total do corpo físico e foi levado até o companheiro dela. Isso é de André Luiz, tá? A senhora já me olhou, a senhora já sabe dessa história. Aí o Alexandre, que estava no pé da cama do doente, ele estava ligado, o mentor, telepaticamente com o doente. Ele que comandava a cabeça do doente, ele estava ligado ao doente. Então foi levado a esposa chorou muito, né? Naquela circunstância, comentou a respeito do assassinato, e aí o Alexandre mentalmente conduzia a mente do doente, dizendo, não, fique tranquila, tudo vai passar. Ele chegou até a enfraquecer esse doente, quase que ele fala, o Alexandre segurou telepaticamente as palavras, para que ele não falasse nada, e, enfim, e inspirou o doente a falar para a esposa palavras de motivação. Ela voltou muito mais encorajada, feliz de vê-lo, né? E com mais força de poder tocar adiante a vida dela e dos filhos. O André Luiz, por curiosidade, disse o seguinte, perguntou Alexandre, mas escuta, essa situação que foi colocada aqui, isso não é uma mentira? Nós não estamos faltando com a verdade para com essa mulher? Ela não deve saber toda a verdade de tudo aquilo que aconteceu? Aí o Alexandre sabiamente disse para ele, André, sim, ela vai saber da verdade, mas não agora, porque ela precisa se motivar. Porque se a gente disser a verdade, se a verdade fosse dita para ela, nós estragaríamos a vida dela e dos filhos. E tirando muitas vezes a oportunidade desse doente voltar como filho do filho. Então, olha só. Mas ele disse, no momento certo, no momento exato, a verdade virá. Mas de uma maneira agora educativa. No momento, a gente precisa agir com misericórdia, porque dizer a verdade de forma nua e crua, segundo André Luiz, é como jogar uma água fervendo numa planta. Você a mata. Então a espiritualidade, ela conduz a nossa vida de uma forma misericordiosa, porque no devido tempo a gente vai ter que conhecer a nossa verdade. Conhecereis vossa verdade, quem é você, e ela te libertará. Porque ainda nós não temos condições de sabermos quem realmente nós somos. E as barbáries que cometemos no passado. E o que nós estamos resgatando agora. Isso é a mão de Deus. Isso é a misericórdia divina se estendendo a todos nós. Esse é o amor do Pai, que ajuda um filho dizendo, vai, cominha de novo. Mais para frente você vai ter que lidar com a tua história. Mais para frente você vai ter que se preparar para recapitular
aquele fio da tua história aonde você parou, mas se encoraja, se prepara para você voltar no mesmo ambiente, na mesma experiência, para fazer de maneira certa agora. Isso é Deus, isso é planejamento reencarnatório, isso é o amor. Então que Jesus os abençoe abundantemente a todos vocês.